Olá, minhas lindas! Hoje eu vim aqui para trazer para vocês o conteúdo da live que infelizmente eu não consegui deixar salva, tá? Então eu vou gravar para vocês todo o conteúdo que a gente falou naquele dia, só que de uma forma mais rápida, né? Que naquele dia a gente ficou conversando e tudo mais. Então vamos lá. Então a primeira coisa que nós vamos conversar aqui é sobre os pontos que a gente vai ver depois aqui um pouquinho mais desenhado, né? Sobre, vamos dizer assim, os vilões da naturalidade. O que significa isso? São os pontos que mais deixam a unha parecendo com uma unha artificial. E aqui eu já coloquei 6 pontos que eu acho que são os principais, pode ser que depois eu lembre de algum, porque eu acho que eu tô pensando em mais um, só que eu não lembro qual é, mas depois eu vou falar, se eu lembrar. Então, eu acho que o primeiro ponto mais assim que evidencia que aquela unha é uma unha alongada são unhas com a ponta larga. Então, é aquela unha que fica mais ou menos assim, ó. Ela fica fininha aqui, chega aqui embaixo, ela fica larga. Então, esse eu acho que é um dos pontos que mais evidenciam, é um dos pontos que evidenciam, né? Que a unha tá artificial. O segundo ponto é a unha com falta de curvatura. Porém, entretanto, a unha com falta de curvatura ou a unha com muita curvatura evidencia que é uma unha alongada, né? Que é uma unha artificial. Então, excesso dela ou falta dela podem causar isso, tá? Então, aquela unha sem curvatura ou aquela unha super curvada, que parece um U, é lógico que vai evidenciar que a unha é alongada, tá bom? Então, o ideal é a gente fazer o quê? Uma curvatura mais natural. E o que significa isso? Normalmente, é acompanhar a curvatura natural da cliente. Porém, se a cliente não tem curvatura, qual é a dica que eu dou? Eu olho a unha dela de frente. Enquanto eu não ver as paredes laterais retas, eu não fico satisfeita. Então, por exemplo, dependendo do formato da unha, a gente coloca a presilha de uma posição diferente. Então, se a unha tem já uma ponta mais larga, aquelas unhas que são bem pequenininhas aqui em cima, né? E chega na ponta ela fica larga, então a presilha ela vai ser colocada de forma diferente aqui. Vamos supor que é o alongamento, né? A presilha ela vai ser colocada aqui, pegando toda a lateral da unha da cliente, pra gente poder afinar e virar uma unha com as laterais mais paralelas possíveis. É lógico que nesses casos pode ser que a curvatura fique mais acentuada. Só que aí nesses casos assim, o que você vai prestar atenção? Se você olhando ela de frente, se ela tá reta e tá paralela, se ela não tá começando pequenininha em cima e aumentando embaixo, tá bom? Outro ponto que não tem como fugir muito é quando a cliente já tem a unha natural muito curvada. Nesse caso, realmente não tem como fugir muito, né? Aí, de fato, na hora que você começar a moldar tudo, não tem como fugir, a unha vai ficar curvada, porque a unha natural da cliente é curvada, né? Fora esses 2 pontos, eu acho, ó, já vou marcar aqui, os pontos que dão mais na cara com aquela unha alongada é ponto de tensão alto e ponta grossa. E acabando com o ponto de tensão alto, você acaba ficando sem nivelamento na cutícula, apesar de você achar que tem o nivelamento da cutícula. Por quê? Eu vou explicar agora. Ponto de tensão alto. Fazer uma unha aqui. Então, aqui a gente tá com a nossa unha maravilhosíssima. Aí você vai vir e vai jogar um super ponto de tensão aqui, ó. Pra poder alongar essa unha, né? Fazer um desenho mais... Tá? Então, aqui a gente tá com um super ponto de tensão. Olha onde tá a unha natural da pessoa. Você acha que isso é necessário? Lógico que não. Você sabe qual é o real significado de ponto de tensão? Ponto de tensão não é só e unicamente aqui. Ponto de tensão são todos os locais que recebem tensão. Olha o nome,
ponto de tensão. Então, são todos os lugares que recebem uma tensão maior. O que pode ser considerado ponto de tensão? Depende do formato da unha da cliente. Então, se é uma unha, vamos dizer, normal, que não é uma unha que tem o crescimento para cima, nem o crescimento para baixo, a gente considera com ponto de tensão normalmente no meio, que uma dica que eu dou para vocês. Vocês vão pegar a unha da cliente, que eu tô de esmalte. Mas, onde eu sei que vai ter maior tensão? Você vai fazer isso daqui, ó. Deixa eu mexer aqui no foco. Você vai fazer isso daqui. Puxar a unha dela pra baixo, assim, bem de levinho, depois que você já criou o esqueleto. Aí, a partir disso, você vai ver que ela forma como se fosse um esbranquiçadinho no meio. Aí, você sabe que ali é o ponto de tensão, onde tem que ter uma maior concentração de produto. Outros pontos que são considerados ponto de tensão é aqui, ó. Então, no ponto de quebra. Mas aí, deixa eu ver como que tá esse foco. Aí, nesse caso, a gente chama de ponto de quebra e não de ponto de tensão. Mas não deixa de ser um local que tem uma maior concentração de tensão. Entendeu? Então, todos os locais... eu já tava fugindo já ia falar de outra coisa. Mas, voltando aqui. Quando a gente fala de ponto de tensão, não significa que precisa ter uma grande quantia de gel nesse local aqui. Significa que precisa ter uma quantia adequada de gel nos pontos que realmente precisa. E aí a gente já vem na parte de nivelamento da cutícula. Quando a gente fala de nivelamento da cutícula, às vezes você fez uma unha com ponto de tensão super alto, mas aqui, na hora que a cliente sai do seu espaço com a unha recém-feita, não fica aquela marcação. Só que conforme isso vai crescendo, olha o que acontece. A unha fica isso daqui, ó. Fica uma parte reta, que é a unha natural da pessoa, e um degrau. A gente não quer que aconteça isso. Por quê? A nossa cliente normalmente vai querer trocar o esmalte, ou se ela tá com uma unha encapsulada, talvez ela queira passar o esmalte, e aí vai ficar aquela marcação bem aqui. A gente não quer isso, porque a gente tá procurando o resultado mais natural possível. Então, por isso a importância do nivelamento da cutícula. E como a gente conquista isso? Deixa eu apagar aqui. O nivelamento da cutícula, eu falo que assim, são vários fatores que fazem com que ele dê certo. Que é o ponto de tensão na quantia correta, aí depois o lixamento correto, tá? Mas basicamente, ele funciona da seguinte maneira. Então aqui a gente tem a unha da pessoa e aqui a gente tem o gel no ponto de tensão, onde a gente quer maior concentração. E aqui a gente tem a cutícula da pessoa, certo? Certo. Então, vamos dizer assim, que aqui próximo da cutícula não vai vir gel. Vai vir gel, vamos dizer, uns 2 milímetros pra frente. E esses 2 milímetros vai virar um degrau? Não. Esses 2 milímetros, eles precisam estar 100% finos e crescendo gradativamente. O que é que vai chegar super próximo da cutícula? Top coat, só e nada mais. Top coat também dá espessura, então cuidado na hora de aplicar o top coat, que às vezes você faz aquele acabamento todo fino e na hora que você aplica o top coat fica grosso, às vezes prejudica o seu acabamento fino maravilhoso, tá? Então, aqui bem fininho e aí a gente vai crescendo essa quantia de gel até chegar na ponta, mais ou menos assim, ó. Então, aqui a gente tem uma unha, aqui tá mais ou menos a marquinha, né, do gel onde a gente tem que lixar. Então, aqui a gente vai deixar mais fininho e vai passando essa lixa mais ou menos até aqui, ó. Sendo que aqui a gente vai caprichar mais e aqui a gente já vai ficar mais tranquila, porque a gente sabe que ali pode ter uma concentração maior de produto, deve ter, tá bom? Então, ponto de tensão e falta de nivelamento são extremamente importantes e pontos que evidenciam demais que aquela unha é colocada. E o último ponto, que esse, minha amiga, se você não caprichar nesse, se você não fizer ele da forma correta, porque se você fizer ele incorreto, você vai estragar toda a sua estrutura, né? Mas se você estruturar a unha correta e fizer isso daqui da forma correta, vai ficar maravilhoso. E se você esquecer disso daqui, vai evidenciar que é uma unha alongada, tá?
E o que é isso daqui? Lembra que eu expliquei sobre o nivelamento do ponto de tensão? Que então ele começa bem fininho e aumenta? É exatamente isso na ponta. Porém, na ponta da unha, como que fica? Aqui, imagina que é a parte de cima da nossa unha. E agora eu vou falar de baixo. Então, aqui a pontinha, né, onde a gente tem a curvatura, tem que ficar bem fininho e depois ela aumenta. Porque aqui é a unha da cliente, né? Então, aqui a gente precisa fazer um estruturamento por baixo. Deixa eu chegar pertinho de vocês para eu explicar melhor. Espera aí que eu vou mexer no foco. Então, vamos supor. Aqui a gente tem a nossa unha e aqui embaixo a gente precisa fazer esse acabamento fininho, certo? Então, aqui na ponta ela vai ficar bem fininha, só que na realidade, lá dentro, ela não vai ficar tão fininha assim, tá? Então, quando ela chegar lá dentro, não vai dar pra vocês verem tão exatamente. Mas quando ela chegar lá dentro, ela já vai estar grossa. Tanto que se eu lixar essa unha aqui, minha, ela vai ficar grossa. Porque você percebe que aqui tem bem pouquinho produto, mas aqui, por exemplo, já tem uma concentração maior. E na hora que chega aqui, mais ainda, porque aqui vamos dizer que a gente já tá pegando quase na espessura de um ponto de tensão. Entenderam mais ou menos a linha de raciocínio? Então, quando a gente fala de deixar a ponta bem fininha, é aqui. Mas, Aline, eu deixei a ponta fininha e na hora que a minha cliente olhou a unha, ficou uma marca. Agora eu vou desenhar como se eu estivesse olhando nesse ângulo, tá? Então, aqui a gente tem a nossa unha. Aqui, ó, é a área que a gente deixou fina. Ela fica mais ou menos assim, ó. Como se fosse um degrau, que é esse degrau aqui. Nesse degrau, você vem com a broca e vai desbastando ele, fazendo um crescimento gradativo do gel. Então, aqui ele vai estar bem fininho e na hora que chegar aqui vai estar grosso. Aí vai acontecer exatamente isso daqui, ó. Exatamente isso daqui vai acontecer, tá? Que daí aquela marcação vai sair, vai continuar grossa aqui onde a gente precisa de mais concentração de produto, só que sem marcar. Então, quando a nossa cliente olhar isso, olhar por baixo, assim, nesse ângulo, ela vai ver só uma unha super fina, sendo que, na realidade, a gente sabe que tem uma unha grossa não, né, com uma espessura correta ali por baixo, tá? Agora, desse lado aqui, deixa eu vir desse lado. Eu vou explicar um pouquinho pra vocês, mas no prático, como que a gente faz para não ter unha larga? Como que a gente trabalha melhor para não ficar aquela curvatura super acentuada? Ou uma unha sem curvatura? Ponto de tensão. Ponto de tensão é interessante falar que, na realidade, para você conseguir controlar um ponto de tensão na medida certa, vamos dizer assim, você precisa ter um controle de produto. Aline, mas eu não consigo controlar esse produto. Não consigo. Eu vou te dar uma dica agora. Trabalha com pouco produto no pincel. Por quê? Se você já pega, tem muito profissional que fala assim, ó, é uma bolinha de ervilha, mais ou menos, a quantia que vai no pincel. Moto passando. Mas, na realidade, não é. Por quê? Você vai colocar uma bolinha de ervilha numa unha do dedinho? Não vai, é muito gel, né? Então, trabalha sempre com pouquinho gel. Aí você vai acrescentando gel na medida que você acha que vai precisando. Ao longo do tempo, você já vai criando ali uma visão, já vai, vamos dizer assim, se entendendo melhor com o gel e sabendo já, só no olhar, quanto de gel aquela unha precisa. Mas até aí, trabalha com pouquinho gel no pincel. Pega um pouquinho, faz, tenta, não, faltou um pouquinho de gel. Mais um pouquinho, tá bom? Então, basicamente, no caso de unhas largas, o que a gente
é o principal ponto que eu trabalho. Eu vou desenhar aqui já uma unha que tem a ponta larga. Por quê? Às vezes você fala, ah, Aline, mas a minha cliente tem a unha, o final da unha ela cresce assim, né? Que nem um triângulo. Como que eu faço para não deixar isso com a ponta larga? Então vamos lá. Então estamos aqui com a nossa cliente, com essa unha de coxinha, né? Que é pequenininha em cima e grande embaixo. O que que a gente vai fazer? Colocar a fibra assim, aberta. Deixa eu pegar outra cor de caneta. Nem sei se essa caneta aqui tá funcionando, vamos ver. A gente vai colocar a fibra aberta? Não. A gente vai colocar, por quê? O que acontece? Deixa eu explicar antes. Se você vir com a fibra aqui em cima, chegar com a fibra até aqui em cima, ela realmente vai ficar com um aspecto, com um caimento aberto. Nesses casos, a fibra vem só até aqui, ó. Não precisa mais que isso. Porque se você colocar a fibra só até aqui, você consegue trazer a fibra reta. Se você colocar ela até aqui, ela vai acompanhar todo esse formato da unha e ela vai abrir. Qual é o problema de trabalhar com a fibra aberta? Gente, tem tanto problema isso, vocês não fazem ideia. Basicamente, trabalhar com a fibra aberta vai fazer você gastar mais produto e tempo. E ainda a sua curvatura vai ficar muito acentuada e não é isso que a gente quer nesse caso, tá? Então, o que acontece? Olhando aqui num outro ângulo, se a gente trabalhar com uma fibra aberta, na hora que a gente curvar ela, o que acontece? Ela desce. Uma vez que essa fibra desce, a gente não quer que ela fique aquela unha caída, a gente quer que ela fique uma unha natural. Então, a gente vai lixar até ela ficar aqui, ó, na altura da unha natural. Você entende que tudo isso daqui, ó, você vai ter que lixar? Olha o tempo e o produto que você perdeu para você erguer essa unha. Como que a gente faz para isso não acontecer? Então, aqui a gente tá com uma unha normalzinha, né? Vou vir aqui com a minha fibra e vou colocar ela paralela à unha natural da cliente. Que no caso de uma unha que abre na ponta, a gente vai pôr ela mais pra cima, pra gente conseguir colocar ela um pouquinho mais fechada, tá? Então, tô aqui com a minha unha. Eu vou colocar ela de forma paralela e não aberta, para não acontecer aquilo lá, tá? Aberta, não. Paralela, sim. Entenderam? Então, Aline, mas na hora que eu curvar, não vai ficar sem curvatura? Não. Por quê? O que você tem que entender? Que na hora que você curvar essa unha, você ainda tá só no esqueleto. Então, o ideal é que você faça um esqueleto um pouquinho mais fino, porque ainda vai vir gel, ainda vai vir espessura. A unha fina e resistente, o segredo dela, tá? Eu falo assim, que é lógico, tem os pontos que você deve estruturar melhor, mas em fazer um esqueleto mais fino, porque ainda vai vir gel para trazer. Então, vamos supor, eu tô aqui com uma unha. Então, eu vou vir com uma fibra aqui assim, né, paralela. Na hora que eu curvar, eu vou afinar um pouquinho mais, porque aqui eu vou preencher de gel. Nossa, ficou bem torto, né? Para desenhar, a benção. Aqui, em volta, eu vou preencher de gel. Então, ela vai ficar com uma espessura até grossa de gel, só que sem ninguém perceber. Porque, na verdade, o esqueleto, a estrutura, a gente fez bem fininha, tá bom? Então, um dos pontos, né, eu já peguei aqui no ponto de estrutura em geral, né, de resultado no final. Mas um dos pontos que mais evidencia aqui e que a gente pode facilitar no início, fazer de uma forma melhor, na verdade, no início, para facilitar no final, é o jeito que põe a fibra, tá? E o jeito que põe a fibra, você viu?
que ela interfere no resultado de unhas largas, unhas com curvatura, muita curvatura e unhas sem curvatura. Tá vendo como um ponto pode interferir muito no restante? Ponto de tensão alto, eu já expliquei para vocês. Então, controle de produto é a principal questão aqui. Se você não tem controle de produto, infelizmente, você vai ter que lixar muito para você conquistar um ponto de tensão um pouquinho mais baixo. É possível? Lógico que sim. Só que você vai ter que lixar, você vai ficar cheia de pó, você vai acabar perdendo tempo, tempo é dinheiro, dinheiro é cliente, entendeu? Olha o tanto de coisa que envolve. Mas calma, isso a gente conquista com o tempo. O ideal é toda vez que você for fazer uma unha, você já ir pensando que ela tem que ficar perfeita, que ela tem que ficar o seu melhor. Essa é a ideia, tá bom? E nivelamento, eu também já expliquei para vocês, que é aquela questão do crescimento gradativo. Então, no caso da unha em cima, é isso daqui, ó. Essa daqui é a unha da pessoa e aqui é a cutícula, tá? Então, o nivelamento, ele fica assim, bem fininho aqui e aqui ele pode crescer mais. E no caso, eu tenho uma linha aqui. E no caso da unha de baixo, né, embaixo da unha, ela tem que ficar. Então, vamos imaginar que essa linha é embaixo da unha natural. Ela é basicamente o inverso disso daqui. Então, o nivelamento mais fino vem aqui primeiro, e depois o nivelamento mais fino vem aqui, tá? É mais ou menos isso daqui. Ficou parecendo um bico de passarinho, mas não tem problema. Deu pra entender. E ponta grossa, né? Que é esse fator aqui. Gente, vocês sabendo trabalhar bem esses pontos que eu levei, que eu trouxe aqui pra vocês, não tem como errar, tá? Esses dias eu recebi uma mensagem de uma moça falando que eu tava errada em falar que a gente tem que ser a melhor naquilo que a gente faz. Mas você sabe o que acontece? Se você não for a melhor, a sua cliente que era pra ser sua, que era pro dinheiro vir pra você, vai pra outra, entendeu? Vai pra outra que atinge o padrão de excelência que ela quer. Então, a gente tem sim que sempre, todos os dias, buscar ser melhor. E como a gente busca isso? Só fazendo o curso? Lógico que não! A gente busca isso vendo vídeo no YouTube, a gente busca isso seguindo outras profissionais que a gente se inspira, que a gente gosta do trabalho, a gente busca isso na tentativa e erro. São inúmeras formas hoje em dia que tem de conquistar isso. E, por incrível que pareça, hoje em dia é extremamente, apesar da concorrência ter crescido muito, mas é extremamente mais fácil hoje em dia você conquistar isso, essa excelência, vamos dizer assim, do que há uns anos atrás. Porque há uns anos atrás, os cursos não falava nem que você tinha que fazer uma preparação na unha. Eu cheguei a fazer curso assim, entendeu? Quando eu tinha lá uns 13, 14 anos, eu cheguei a fazer curso assim, foram os meus primeiros cursos. Entendeu? Então, para vocês terem uma ideia, hoje em dia, você entra no YouTube, nossa, tem uma carreta de informações. Então, aproveitem isso, porque eu mesma aprendi muita coisa no YouTube. É lógico que a gente tem que saber filtrar tudo isso, né? Não é só sair e vendo e fazendo tudo que qualquer pessoa fala. Tem que saber filtrar, experimenta aquilo, deu certo, ótimo, não deu, parte para a próxima, entendeu? É isso aí, tá? Então, basicamente, a live do domingo passado foi esse o conteúdo. Eu procurei fazer, apesar de que o vídeo ficou bem longo, mas foi uma live, né? Eu procurei fazer da forma mais resumida possível, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Já vai se inscrevendo aqui no canal, deixa o seu like. Não esquece de deixar o like, é muitíssimo importante, tá bom? E se você ficou ainda com alguma dúvida, pode comentar aqui ou ir lá no meu Instagram, é @AlineMarayaUnhas, @AlineMarayaUnhas, que eu tiro as dúvidas de vocês lá no direct, tá bom? Pode perguntar que normalmente eu respondo rapidão, quem pergunta sabe que é verdade, tá bom? Fiquem com Deus e sucesso para todo mundo!